Antes mesmo do tempo existir, antes que as estrelas brilhassem no céu e muito antes de os seres humanos pisarem na terra, Deus criou seres majestosos para servi-lo e adorá-lo. Entre essas criaturas celestiais havia um dos guerreiros mais poderosos que o céu já conheceu, o arcanjo Miguel. Seu nome ecoa pela eternidade como um símbolo da grandeza de Deus. Miguel não é apenas mais um anjo, ele ocupa uma posição elevada entre os exércitos celestiais. É um dos 7 arcanjos que estão mais próximos do trono de Deus. Sua história é marcada por lealdade, poder incomparável e um profundo compromisso com seu Criador. Embora a Bíblia não revele tudo sobre os anjos, ela nos dá informações poderosas sobre o papel especial de Miguel no plano divino. Vamos entender por que Miguel é visto como o mais forte dos anjos e como sua presença reflete a glória de Deus. No céu, os nomes têm significado e autoridade. O nome Miguel vem da palavra hebraica Micael, que carrega consigo um propósito divino. Mi significa quem, Ka significa como, e El é um dos nomes de Deus. Juntas, essas palavras formam a pergunta poderosa: quem é como Deus? O nome dele não é apenas um título, é uma declaração de fé, um lembrete diário de que nenhum ser pode se comparar ao Criador. Quando o profeta Daniel teve visões sobre o fim dos tempos, ele mencionou esse grande anjo em Daniel 12:1, dizendo que Miguel, o poderoso protetor do povo de Deus, se levantaria. Isso mostra que Miguel é mais do que um mensageiro celestial. Ele é um príncipe e guardião, um campeão dos escolhidos de Deus. Seu nome se tornou um grito de guerra contra todos os que desafiam a autoridade do Todo-Poderoso. Essa pergunta, quem é como Deus, representa a essência do que ele é. Quando uma rebelião começou no céu, essa mesma mensagem ecoou enquanto Miguel liderava os anjos fiéis contra aqueles que tentavam tomar o lugar de Deus. O nome de Miguel se tornou ao mesmo tempo uma pergunta e uma declaração, um símbolo da autoridade inabalável de Deus sobre toda a criação. Antes mesmo da luz ser separada das trevas, Deus já havia criado seres gloriosos que chamamos de anjos. A Bíblia não explica exatamente quando foram criados, mas deixa claro que já existiam quando o mundo começou. No livro de Jó, capítulo 38, Deus pergunta a Jó: onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Sabes quem determinou suas medidas ou como foi construída? Estavas lá quando as estrelas da manhã cantaram juntas e todos os anjos gritaram de alegria? Entre esses primeiros espíritos criados, Miguel foi formado, não como um anjo comum, mas como um dos mais importantes. As Escrituras não descrevem detalhadamente sua criação, mas sabemos que ele surgiu pela palavra de Deus. Como está escrito no Salmo 148, louvem-no todos os seus anjos, todos os seus exércitos do alto. Louvem o nome do Senhor, pois ele falou, e tudo foi criado. Miguel foi criado com um propósito claro: servir a Deus, adorá-lo e cumprir sua vontade. Diferente dos seres humanos, que foram feitos um pouco menores que os anjos, como diz o Salmo 8:5, Miguel surgiu com força e sabedoria notáveis desde o início. Como todos os seres angelicais, ele é espiritual e eterno, não limitado pelo tempo ou espaço, e pode mover-se entre os mundos celestiais e terrenos sempre que Deus ordenar. O céu tem uma estrutura com ordem e hierarquia, uma organização divina que, embora não totalmente explicada na Bíblia, é mencionada em várias passagens. Em Colossenses 1:16, lemos que tudo, visível e invisível nos céus e na terra, incluindo tronos, dominações e poderes, foi criado por meio de Cristo e para Ele. Dentro dessa ordem divina, Miguel ocupa um papel significativo. Ele não é apenas um anjo, mas um arcanjo, um título que indica que está entre os mais altos na hierarquia celestial.
Na carta de Judas, versículo 9, Miguel é chamado de arcanjo durante um episódio em que enfrenta o diabo pelo corpo de Moisés. Em vez de acusar Satanás diretamente, Miguel diz: "Que o Senhor te repreenda", demonstrando tanto humildade quanto autoridade celestial. A tradição afirma que existem 7 arcanjos diante do trono de Deus, ideia apoiada por versículos como Apocalipse 8:2, que fala de 7 anjos recebendo trombetas na presença de Deus. Embora apenas Miguel e Gabriel sejam nomeados nas Escrituras, o lugar de Miguel, entre os 7, o coloca em uma posição de grande responsabilidade. Gabriel, em Lucas 1:10-9, diz que está na presença de Deus. Uma posição que Miguel também compartilha, sempre pronto para agir em nome do Senhor. Poucos seres criados têm acesso tão próximo ao trono de Deus. Esse privilégio não foi dado ao acaso. É reflexo de sua fidelidade inabalável e total dedicação. No livro de Daniel, Miguel é chamado de um dos principais príncipes no capítulo 10 e depois, no capítulo 12, como o grande protetor do povo de Deus. Esses títulos revelam um papel poderoso e confiável no reino celestial. O profeta Isaías nos dá uma visão do trono do céu em Isaías 6, 1-2. Ele descreve o Senhor assentado num trono alto e exaltado, com a aba de suas vestes enchendo o templo, e serafins voando ao redor com 6 asas cada. Embora Miguel não seja mencionado diretamente, essa cena mostra o ambiente sagrado em que ele serve. Como guardião da santidade divina, Miguel permanece vigilante, preservando a pureza da presença de Deus. Esse papel lhe dá autoridade para agir diretamente sob as ordens do Senhor. Em Apocalipse 12:7, vemos um desses momentos. Uma grande guerra ocorre no céu e Miguel lidera os exércitos de Deus contra o dragão e seus seguidores. Essa batalha revela o papel vital de Miguel como protetor da glória divina. Ele permanece próximo ao trono, envolvido pela luz da presença de Deus, continuamente fortalecido pela sabedoria e poder que fluem do coração do céu. Deus deu a Miguel qualidades únicas para cumprir sua missão no céu. Seu poder vai muito além do normal, mesmo entre os anjos. Quando Daniel teve visões sobre o futuro, um anjo explicou: "O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos principais príncipes, veio em meu auxílio." Daniel 10:13. Essa história mostra que Miguel tem força suficiente para enfrentar forças espirituais que outros anjos poderosos não conseguiram vencer sozinhos. A fidelidade de Miguel a Deus nunca vacilou. Quando Lúcifer liderou uma rebelião e convenceu 1/3 dos anjos a segui-lo, Miguel permaneceu leal ao Criador. Apocalipse 12:7-9 diz: "Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas eles não foram fortes o suficiente e foram expulsos do céu." Essa cena mostra não apenas o poder de Miguel na batalha, mas também sua força interior e sua dedicação à verdade e à justiça. Miguel também demonstrou grande sabedoria durante uma disputa com Satanás sobre o corpo de Moisés, como registrado em Judas 1:9. Mesmo sendo arcanjo, Miguel não ousou acusar o diabo diretamente. Em vez disso, disse: "Que o Senhor te repreenda." Miguel respeitou a autoridade de Deus e não confiou em seu próprio poder para julgar, mostrando que confiava plenamente nas decisões do Senhor. A força impressionante de Miguel, sua lealdade profunda e seu julgamento sábio fazem dele o líder ideal do exército celestial de Deus. Quando as pessoas na Bíblia viram anjos, muitas vezes os descreveram como seres impressionantes. Miguel, sendo um dos principais defensores do céu, está ligado a símbolos de poder e autoridade divina. Embora a Bíblia não descreva com detalhes a aparência de Miguel, há pistas sobre como ele poderia ser. Antes da batalha de Jericó, Josué viu um homem com uma espada desembainhada. Josué perguntou:
Você está do nosso lado ou do lado dos nossos inimigos? O homem respondeu: nenhum nem outro. Vim como comandante do exército do Senhor. Josué 5:13-14. Muitos acreditam que essa figura era Miguel, já que ele lidera as forças de Deus. A espada está frequentemente associada a Miguel, representando seu papel em executar a justiça divina e defender os planos de Deus. Em Apocalipse 1:16, Jesus é descrito com uma espada afiada saindo de sua boca, que representa a palavra de Deus. Como aquele que executa a vontade divina, Miguel atua sob essa mesma autoridade celestial. Sua armadura não é feita por mãos humanas, é formada de verdade e justiça, mostrando sua conexão com a justiça de Deus e seu papel como protetor celestial. Paulo, em Efésios 6:14-17, falou sobre a armadura espiritual, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Como defensor da verdade de Deus, Miguel certamente está protegido de forma semelhante, mas num nível celestial, brilhando com luz divina ao cumprir sua missão. No reino de Deus, liderança não se conquista, é concedida. Miguel não tomou sua posição para si. Ele a recebeu diretamente de Deus. Em Daniel 10:21, um anjo o chama de Miguel, o teu príncipe, apontando para um papel designado pela vontade divina. Ser chamado de príncipe sugere poder real, alguém que governa sob a autoridade do Rei dos Reis. Vemos o quanto de poder Miguel recebeu em Apocalipse 12:7, onde lemos: então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. A expressão seus anjos mostra que Miguel comanda uma hoste de seres celestiais. Isso deixa claro que Deus confiou a ele a liderança de muitos anjos. A missão de Miguel de proteger o povo de Deus é confirmada em Daniel 12:1, que o chama de o grande príncipe que protege o teu povo. Quando chegou um tempo de grande aflição, Deus escolheu Miguel para defender seu povo. Isso não aconteceu por ambição ou esforço próprio de Miguel, mas porque Deus o escolheu. Como Jesus ensinou em Mateus 20:26-27, quem quiser ser grande entre vocês, seja servo, e quem quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Miguel reflete perfeitamente esse princípio. Sua grandeza vem da obediência total a Deus e da dedicação completa em cumprir sua vontade. Agora, vamos ver como começou a rebelião no céu, liderada pelo orgulho de Lúcifer. A paz reinava no céu desde a criação, mas foi abalada quando pensamentos de orgulho surgiram em um dos anjos mais belos que Deus havia formado. Lúcifer, cujo nome significa portador da luz, tornou-se orgulhoso de sua aparência e começou a se perguntar por que não poderia ter mais poder. O profeta Ezequiel descreveu essa mudança em Ezequiel 28:12-15. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de beleza. Estava no Éden, o jardim de Deus. Eu o coloquei como querubim guardião. Você estava no Monte Santo de Deus, andava entre pedras flamejantes, era irrepreensível em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Isaías também revela os pensamentos orgulhosos que encheram o coração de Lúcifer. Em Isaías 14:12-14, lemos: como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Você foi lançado por terra, você que derrubava as nações. Você disse em seu coração: subirei aos céus, levantarei meu trono acima das estrelas de Deus. Reinarei no monte da Assembleia, no ponto mais alto do monte Zafon. Subirei acima das nuvens e serei como o Altíssimo. Essas palavras desafiadoras marcaram o início da agitação em um céu que antes só conhecia a harmonia, um lugar onde a rebelião nunca havia tocado sua paz. A ambição de ser igual a Deus começou a distorcer o coração daquele que fora escolhido para liderar cânticos de louvor.
Vamos agora explorar como Lúcifer conseguiu convencer muitos anjos a se unirem a ele em sua revolta. O que começou como um pensamento rebelde dentro dele se transformou numa revolta aberta. Usando palavras convincentes e promessas de liberdade e poder, esse ser caído começou a atrair outros espíritos celestiais. Seu plano, embora simples, mostrou-se altamente persuasivo. Ele os encorajava a desafiar o governo de Deus e sugeria um caminho diferente, onde poderiam tomar suas próprias decisões sem se submeter a ninguém. A extensão dessa enganação aparece em Apocalipse, onde João registra no capítulo 12, versículo 4, que a cauda do dragão arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. As estrelas simbolizam os anjos, aqueles que foram enganados e aderiram à rebelião. 1 em cada 3 anjos, um número enorme, escolheu se afastar de quem os criou. Pedro fala mais sobre isso em Pedro 2,4, dizendo que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou nas profundezas, colocando-os em correntes escuras até o dia do julgamento. Judas confirma isso no versículo 6 de sua carta, afirmando que os anjos que abandonaram seu lugar de origem foram mantidos nas trevas, acorrentados até o grande dia do juízo. Esses anjos desistiram da alegria de viver na luz de Deus, em troca da falsa esperança de independência. Eles abandonaram seus papéis honrados no céu para seguir aquele que se opunha à vontade divina. Nunca antes um grupo tão grande de seres celestiais havia escolhido resistir ao seu Criador. Em breve, veremos como Miguel tomou consciência do plano enquanto Lúcifer ainda espalhava suas mentiras nos tribunais celestiais. Durante esse tempo, Miguel permaneceu fiel, sempre próximo da presença de Deus. Foi nesses momentos de intimidade que a rebelião não pôde mais ser escondida. O Criador, que vê cada intenção do coração, revelou ao seu arcanjo fiel o que estava acontecendo entre os anjos. Embora a Bíblia não explique exatamente como Miguel soube da revolta, ela mostra claramente como ele reagiu quando soube. Até mesmo seu nome, Miguel, que significa quem é como Deus, tornou-se uma declaração de fé à medida que a escuridão se espalhava. Enquanto Lúcifer declarava com orgulho em Isaías 14:14 que se tornaria igual ao Altíssimo, a resposta de Miguel não veio com ambição, mas com a verdade. Ninguém se compara a Deus. Para Miguel, perceber essa traição deve ter sido doloroso. Seres celestiais criados para honrar a Deus agora estavam se afastando dele. Anjos que antes estavam ao seu lado estavam sendo enganados. O apóstolo João nos mostra o que aconteceu em seguida em Apocalipse 12:7. Estourou uma guerra no céu. Miguel e seus anjos enfrentaram o dragão e o dragão e seus anjos revidaram. Diante desse ato de rebeldia, Miguel não hesitou. Sua missão era clara. Ele defenderia o nome de Deus e protegeria a ordem estabelecida desde o princípio dos tempos. A luta para conquistar a lealdade e os pensamentos dos anjos havia começado, e Miguel, o arcanjo leal, estava pronto para liderar os exércitos do céu contra aquele que ousou desafiar o Todo-Poderoso. Agora testemunhamos como cada anjo precisou tomar uma decisão que mudaria sua existência para sempre. O momento da escolha havia chegado no céu. Não havia mais espaço para silêncio ou indecisão. Cada anjo teve que fazer a escolha mais importante de sua existência: permanecer fiel ao Criador ou seguir o rebelde. Miguel percorreu os domínios celestiais, anunciando a mensagem final de Deus e convidando cada ser angelical a declarar de que lado estava. A decisão diante deles era direta e inadiável. Como Jesus mais tarde diria em Mateus 12:30, quem não está comigo está contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. Não havia posição neutra onde se esconder, nenhuma outra opção a considerar. Cada anjo teve que escolher: continuaria fiel a Deus ou se juntaria à rebelião de Lúcifer?
Um grande número já havia caído pelas palavras e sonhos de Lúcifer, como mostrado em Apocalipse 12:4. Sua cauda derrubou 1/3 das estrelas do céu. Mas agora, diante do aviso claro do Criador, uma linha divisória foi traçada. De um lado estavam aqueles como Miguel, que proclamavam com firmeza: quem é como Deus? Reconhecendo o poder e a grandeza incomparáveis do Senhor. Do outro lado estavam os que, como Lúcifer, diziam em seus corações, como em Isaías 14:13-14, subirei, serei como o Altíssimo. A Bíblia nos mostra o que aconteceu em seguida em Apocalipse 12:8. O dragão não foi forte o suficiente e eles perderam seu lugar no céu. A decisão foi tomada e não havia mais volta. Aqueles que se juntaram à revolta logo enfrentariam as consequências dolorosas de sua escolha, enquanto os anjos fiéis se preparavam para a batalha que marcaria um ponto de virada na história do céu. Agora vamos acompanhar como Miguel organizou os guerreiros celestiais para esse grande conflito. Com a separação concluída entre os fiéis e os rebeldes, era hora de preparar as defesas do céu. Por causa de sua profunda devoção e posição elevada, Miguel foi escolhido como o comandante supremo do exército celestial. Sob sua liderança, os anjos que permaneceram ao lado de Deus se reuniram, determinados a defender o nome do Criador e preservar a estrutura e a ordem que sempre governaram o universo. O livro de Apocalipse descreve essa cena em Apocalipse 12:7, onde diz que houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Preste atenção nas palavras seus anjos. Esses eram os guerreiros que agora estavam sob a liderança direta de Miguel, reconhecendo seu papel dado por Deus como comandante. O livro de Daniel dá mais pistas sobre a posição de Miguel como general celestial. Em Daniel 12:1, ele é chamado de o Grande Príncipe, e em Daniel 10:13, um dos príncipes principais. O termo príncipe aqui sugere liderança e autoridade em batalha, o que significa que Miguel não era apenas um guerreiro poderoso, mas também um estrategista habilidoso. A organização do exército do céu seguia princípios divinos de ordem e propósito. Mais tarde, Paulo escreveria em Efésios 6:11: revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir às ciladas do inimigo. Da mesma forma, Miguel preparou suas tropas angelicais, deixando-as prontas para a grande guerra que se aproximava. Cada anjo tinha um papel a cumprir, cada grupo uma tarefa definida, e todos foram reunidos sob a liderança do arcanjo que carregava a declaração mais poderosa já pronunciada: quem é como Deus? Agora, chegamos ao confronto decisivo entre as forças leais de Miguel e o exército rebelde de Satanás. O tempo do conflito aberto havia chegado. Na dimensão celestial, os dois lados se enfrentaram. Miguel liderava os fiéis, enquanto Lúcifer, agora chamado de Satanás, o inimigo, estava à frente daqueles que se desviaram. O que veio a seguir foi a batalha mais intensa que o céu já presenciou. Não se tratava apenas de força, era um confronto entre a verdade e o engano, entre a devoção e a traição. João registra essa poderosa batalha em Apocalipse 12:7-8. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas foram derrotados e perderam seu lugar no céu. Embora a luta tenha sido feroz, o resultado nunca esteve em dúvida. Ninguém que se opõe ao Eterno pode vencer. No centro dessa luta cósmica estavam dois líderes, Miguel, cujo próprio nome confrontava o orgulho do inimigo, e o dragão, que ousou buscar o trono de Deus para si. Essa batalha foi mais do que uma luta de força. Foi um confronto de ideais. Miguel representava a verdade de que somente Deus reina acima de tudo,
enquanto o dragão promovia a mentira de que a criação poderia se igualar ao Criador. O conflito celestial mostrou a todos os seres inteligentes o preço de se afastar de Deus. Como Paulo escreveria mais tarde em Romanos 6:23, o pecado leva à morte. Para os anjos que se rebelaram, o resultado foi serem expulsos e perderem o lugar sagrado que antes ocupavam. Um fim trágico para aqueles que um dia conheceram a beleza do céu. Agora vemos como o desfecho dessa guerra se concretizou e como os rebeldes foram expulsos para sempre. À medida que a batalha atingia seu ponto máximo, Miguel e seus anjos, cheios da força divina, avançaram contra os seguidores de Satanás. O confronto terminou com um julgamento claro e definitivo. João nos diz em Apocalipse 12:9 que o grande dragão foi lançado para baixo, aquela antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado à terra e seus anjos com ele. Essa não foi uma vitória pequena nem um revés temporário para os rebeldes. Eles foram completamente derrotados e removidos da presença de Deus. Apocalipse 12:8 confirma mais uma vez. Eles não foram fortes o suficiente e perderam seu lugar no céu. O próprio Jesus falou sobre esse momento quando disse em Lucas 10:18: Vi Satanás cair do céu como um relâmpago. A expulsão foi total, sem caminho de volta. Pedro explica o que aconteceu com os anjos que se voltaram contra Deus em 2 Pedro 2:4. Ele escreve que se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no mundo inferior e os prendeu em correntes de trevas até o juízo. Então, vemos como o céu foi libertado da rebelião, graças à liderança firme de Miguel e à lealdade dos anjos que permaneceram fiéis. Um grito de vitória ecoou pelo céu, como João ouviu em Apocalipse 12:10. Então ouvi uma grande voz no céu dizer: Agora vieram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu ungido. A justiça venceu, a paz foi restaurada e Miguel, o príncipe poderoso, havia cumprido sua missão de proteger a santidade do céu. Agora, seguimos para ver quais novas responsabilidades Miguel recebeu após a guerra. Com a vitória assegurada e os anjos caídos removidos, era hora de trazer nova estrutura ao céu. Miguel, tendo demonstrado grande devoção e força na batalha, recebeu novas tarefas. O céu, agora purificado de qualquer vestígio de rebelião, precisava ser restaurado e reorganizado para continuar cumprindo seu papel no plano grandioso de Deus. Os anjos que permaneceram fiéis foram confirmados em suas posições e novas atribuições foram dadas para suprir a ausência daqueles que haviam caído. Paulo sugere essa estrutura divina em Efésios 1:21, onde fala de governantes, autoridades, poderes e domínios no mundo espiritual. Depois da guerra, esse sistema precisava ser reconstruído. Miguel, já mencionado em Daniel 10:13 como um dos príncipes principais, passou a ser confiado com tarefas ainda maiores. Ele assumiu o papel de protetor do povo de Deus, uma missão que se torna clara em Daniel 12:1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege o teu povo. A missão de Miguel não terminou com a derrota do dragão. Ele continuou a luta contra o mal, que agora havia se transferido para a terra. Em Judas 1:9, vemos Miguel novamente, desta vez discutindo com o diabo sobre o corpo de Moisés. Mesmo ali, ele não fez uma acusação severa, mas disse: que o Senhor te repreenda. Isso mostra a humildade e a obediência de Miguel, mesmo diante do inimigo. A reorganização do céu após a guerra marcou uma nova fase na jornada da criação. Deus, em sua sabedoria perfeita, usou esse momento, mesmo em meio à dor, para revelar ainda mais sua justiça e grandeza. E Miguel, o arcanjo sempre fiel, estava agora ainda mais próximo do trono de Deus, assumindo uma dupla missão: guardar o céu e defender o povo de Deus na terra.
Agora vamos explorar como Miguel se tornou o protetor especial de Israel. Quando Deus escolheu uma nação para ser sua, ele também designou um poderoso guardião celestial para protegê-la. Esse guardião foi Miguel. Ele recebeu a missão sagrada de defender Israel não por acaso, mas como parte do plano eterno de Deus, para preservar a nação através da qual viria o Salvador prometido. No livro de Daniel, encontramos a referência mais clara ao papel de Miguel. Daniel 12:1 diz: "Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege o teu povo." Isso mostra que Miguel não era apenas mais um anjo, ele foi designado especificamente para guardar Israel. A missão de Miguel está diretamente ligada à aliança que Deus fez com Abraão. Em Gênesis 12:3, Deus faz uma promessa: "Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra." Para cumprir essa promessa de cuidado e proteção, Deus escolheu Miguel para agir como guardião do seu povo especial. Ao longo da história de Israel, houve muitos momentos em que a intervenção divina impediu sua destruição total. Quando os israelitas saíram do Egito, Êxodo 14:20 e 1-20 explica como o anjo de Deus, que os guiava, moveu-se para a retaguarda do grupo. A coluna de nuvem que os precedia também se deslocou para trás, criando uma barreira entre os egípcios e os israelitas. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que esse anjo pode ter sido Miguel, agindo ativamente em seu papel de guardião. Mesmo nos momentos mais sombrios de Israel, Miguel permaneceu atento, garantindo que o povo de Deus estivesse protegido para que o plano maior pudesse seguir. Um dos momentos mais claros em que o papel de Miguel no conflito espiritual é revelado ocorre no livro de Daniel. Enquanto Daniel jejuava e orava por 3 semanas, uma batalha acontecia no mundo espiritual. Deus havia enviado um mensageiro divino a Daniel, mas esse mensageiro foi impedido por forças espirituais poderosas. Em Daniel 10:12-13, o mensageiro diz: "Não tenhas medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que decidiste buscar entendimento e te humilhaste diante de Deus, tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa delas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, pois eu estava retido ali com o rei da Pérsia." Essa passagem nos oferece um vislumbre do mundo invisível, onde batalhas espirituais ocorrem além do que podemos ver. O príncipe da Pérsia mencionado não é um ser humano, mas uma força espiritual agindo contra o plano de Deus para Israel. A chegada de Miguel foi essencial para romper essa oposição. Como um dos maiores líderes celestiais, ele tinha tanto autoridade quanto poder para agir. O mensageiro admite que sem a ajuda de Miguel não teria conseguido chegar até Daniel. Mais adiante, em Daniel 10:20-21, ele acrescenta: "Sabes por que vim a ti? Logo preciso voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e depois virá o príncipe da Grécia. Mas antes, vou te revelar o que está escrito no livro da verdade. Ninguém está ao meu lado contra esses inimigos, exceto Miguel, teu protetor." Isso confirma que Miguel não participou de apenas uma batalha. Ele estava constantemente ativo em uma luta espiritual maior para defender o povo de Deus das forças do mal. Agora, nos voltamos para um momento fascinante em que Miguel enfrenta o próprio Satanás. Esse episódio revela ainda mais sobre seu papel e sua natureza respeitosa, mas poderosa. Na breve carta de Judas, somos informados sobre um conflito entre Miguel e o diabo a respeito do corpo de Moisés. Judas 1:9 diz: "Miguel, o arcanjo, discutiu com o diabo sobre o corpo de Moisés, mas não ousou acusá-lo com palavras duras. Em vez disso, disse: que o Senhor te repreenda." Essa breve história nos leva ao momento após a morte de Moisés, quando surgiu uma disputa entre Miguel e Satanás sobre seu corpo.
Em Deuteronômio 34, versículos 5 a 6, lemos que Moisés, servo de Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor havia dito. O próprio Deus o sepultou num vale próximo a Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe o local exato do seu sepultamento. Esse sepultamento único, realizado por Deus, pode estar ligado à disputa descrita em Judas. O que torna esse momento tão importante é a forma como Miguel respondeu ao inimigo. Apesar de possuir grande autoridade como arcanjo, Miguel não tentou julgar ou acusar Satanás. Em vez disso, simplesmente disse: "Que o Senhor te repreenda." Essa resposta mostra o profundo respeito de Miguel pela autoridade de Deus. Ele compreendia que somente Deus tem o direito de emitir o juízo final. O conflito pelo corpo de Moisés também sugere algo mais profundo, uma luta sobre como os fiéis de Deus são lembrados. Satanás busca manchar a reputação até mesmo dos servos mais leais de Deus. Mas Miguel permanece vigilante, protegendo não apenas os vivos, mas também honrando a memória dos mortos. Em seguida, veremos como Miguel tem um papel essencial nas profecias que Deus revelou a Daniel sobre o fim dos tempos. Essas visões contêm algumas das mais impressionantes revelações da Bíblia. Em um desses momentos-chave, Miguel aparece novamente. Em Daniel 12, 1 a 3, lemos: "Naquele tempo se levantará Miguel, o grande líder que guarda o teu povo. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações. Mas naquele tempo, o teu povo, todos os que tiverem seus nomes escritos no livro, será salvo. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os sábios brilharão como o firmamento, e os que conduzem muitos à justiça brilharão como as estrelas para sempre." Essas palavras colocam Miguel no centro dos dias finais da humanidade. Quando as maiores provações chegarem e o mal atingir seu auge, Miguel se levantará para defender o povo de Deus. Seu levantar aqui representa um ato poderoso e claro de intervenção. Esse tempo de sofrimento intenso marca o auge da longa luta entre luz e trevas. E nesse momento crucial, é Miguel quem é escolhido para se levantar em favor dos seguidores de Deus. O mesmo anjo que um dia expulsou Satanás do céu enfrentará novamente as forças do mal no fim dos tempos. A profecia também fala de uma futura ressurreição e de um tempo de julgamento. Esses eventos parecem acontecer logo após Miguel se levantar. Isso sugere que sua missão não é apenas guardar o povo de Deus, mas também contribuir para a transição final entre este mundo e a eternidade. Agora vamos observar como Miguel agiu durante outro período difícil do passado de Israel: o exílio na Babilônia. Quando Jerusalém foi conquistada e o povo de Judá foi levado para a Babilônia, poderia parecer que as promessas de Deus haviam sido quebradas. No entanto, mesmo nesse tempo de juízo, o cuidado divino ainda cercava os fiéis. O livro de Daniel nos dá pistas de como Miguel, o arcanjo, continuava a agir como protetor de Israel, mesmo durante o exílio. Em Daniel 10, 21, uma figura celestial diz a Daniel: "Ninguém está comigo contra esses poderes, exceto Miguel, teu líder." Isso revela que, mesmo com a nação espalhada e sob domínio de impérios estrangeiros, seu defensor espiritual ainda atuava nos bastidores. Durante o exílio, testemunhamos exemplos poderosos da proteção divina. Em Daniel 3, quando Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados numa fornalha ardente, o rei Nabucodonosor ficou espantado com o que viu. Em Daniel 3:25 ele exclamou: "Vejam, vejo 4 homens andando livremente no fogo, sem se queimarem. O quarto parece um ser divino." Mais tarde, em Daniel 6, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele disse ao rei em Daniel 6:22,
Meu Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Eles não me feriram, pois fui achado inocente diante dele. Muitos acreditam que esses eventos milagrosos podem ser exemplos de Miguel cumprindo seu dever de proteger o povo de Deus. O exílio testou a fé de Israel como nunca antes, mas também provou que a proteção divina, possivelmente através de Miguel, não estava limitada por distância ou controle político. Mesmo longe de sua terra, os fiéis continuavam sob os cuidados de seu príncipe celestial. Vamos agora focar numa das histórias mais impactantes do tempo do exílio, um relato que muitos acreditam envolver a presença de Miguel. O capítulo 3 de Daniel conta sobre 3 jovens que se recusaram a se curvar diante de uma imagem de ouro feita pelo rei Nabucodonosor. Furioso com a recusa deles, o rei ordenou que fossem jogados numa fornalha aquecida 7 vezes mais do que o normal. O fogo era tão intenso que os soldados que executaram a ordem morreram instantaneamente por causa do calor. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Em Daniel 3:24 a 25, o rei se levantou surpreso e perguntou a seus oficiais: "Não foram 3 homens amarrados que lançamos no fogo?" Eles responderam: "Sim, majestade." O rei disse: "Mas vejam, vejo 4 homens andando livremente no fogo, sem se queimarem, e o quarto parece um ser divino." A identidade dessa 4ª pessoa tem sido debatida ao longo do tempo. Alguns acreditam que foi uma visão de Cristo antes de seu nascimento, enquanto outros pensam que foi um anjo enviado para proteger os 3 jovens. Considerando a posição de Miguel como protetor espiritual de Israel, é possível que tenha sido ele o presente na fornalha. O resgate foi tão completo que, ao saírem, Daniel 3:27 relata que os oficiais e conselheiros se reuniram e viram que o fogo não havia causado nenhum dano neles. Nem um fio de cabelo foi queimado. Suas roupas não estavam chamuscadas e nem mesmo o cheiro de fumaça ficou neles. Esse evento extraordinário revela a força da proteção divina sobre aqueles que permanecem fiéis. Também sugere que, quando a necessidade é grande, Miguel pode aparecer de forma visível para cumprir sua missão como protetor do povo de Deus. Agora, vamos ver como Miguel está envolvido em batalhas espirituais que influenciam o curso das nações e dos reinos da terra. A Bíblia nos oferece vislumbres de um mundo invisível, onde ocorre uma batalha constante entre forças do bem e do mal. Miguel, o arcanjo, está no centro dessa luta, enfrentando poderes espirituais das trevas que tentam moldar o destino das nações e interromper os planos de Deus. Em Daniel 10:13, ouvimos as palavras de um mensageiro celestial. "O príncipe espiritual da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos líderes mais importantes, veio em meu auxílio." Isso nos mostra que esses príncipes espirituais estão ligados a impérios específicos e podem impedir os mensageiros de Deus. Mais adiante, em Daniel 10:20, o mesmo mensageiro diz: "Logo preciso voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia e depois virá o príncipe da Grécia." Esses versículos sugerem que, por trás de cada grande mudança política na Terra, existem conflitos espirituais paralelos. O apóstolo Paulo fala mais sobre isso em Efésios 6:12. "Nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes espirituais, autoridades e forças das trevas no mundo invisível." Isso confirma que a resistência espiritual ocorre em vários níveis e estruturas, trabalhando juntas para se opor à vontade de Deus. Como líder celestial principal, Miguel tem tanto o direito quanto a força para enfrentar essas forças. Suas batalhas não são apenas defensivas, mas também têm o propósito de abrir caminho para que a vontade de Deus se cumpra, mesmo diante da oposição do mal. Quando líderes mundiais tomam decisões que afetam o povo de Deus, podemos confiar que Miguel está agindo nos bastidores, enfrentando as forças espirituais negativas que tentam influenciar essas escolhas.
Em seguida, veremos como Miguel pode ter participado na proteção de Jesus durante seu tempo na terra. Quando Deus veio habitar entre nós por meio de seu Filho, o inimigo fez de tudo para impedir a chegada do Salvador. Desde o início da vida de Jesus, há sinais claros de proteção divina. Em Apocalipse 12, há uma visão poderosa que muitos acreditam se referir ao nascimento de Cristo e à proteção ao seu redor. Apocalipse 12, 4-5 diz: A cauda do dragão arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou sobre a terra. Ele se colocou diante da mulher, pronto para devorar o filho assim que nascesse. Ela deu à luz um filho, um menino que governará todas as nações com poder. A criança foi levada para junto de Deus e de seu trono. Esse dragão, identificado como Satanás, tentou destruir a criança. Muitos relacionam essa tentativa à ordem de Herodes para matar todos os meninos de Belém, como relatado em Mateus 2,16. Mas Deus agiu primeiro. Em Mateus 2,13, um anjo aparece em sonho a José e diz: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, continuou o anjo, porque Herodes procurará o menino para matá-lo. Embora o nome de Miguel não seja mencionado diretamente nessas cenas, seu título como Grande Príncipe que protege o teu povo, em Daniel 12:1, sugere fortemente sua participação na proteção do Messias, a criança mais importante de Israel. Durante a vida de Jesus na terra, também vemos momentos em que ele foi claramente protegido pelo poder divino. Em Lucas 4:29-30, quando um grupo tentou empurrá-lo de um penhasco, lemos: Mas Jesus passou pelo meio deles e seguiu seu caminho. Durante sua última semana antes da crucificação, Jesus disse em Mateus 26:53, Você acha que eu não poderia pedir a meu Pai e ele enviaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos para me ajudar? Como líder dos exércitos celestiais, Miguel certamente estaria à frente dessas forças angelicais, pronto para agir se o comando tivesse sido dado. Agora vamos observar como Miguel continua exercendo seu papel no período entre a ascensão de Jesus ao céu e o capítulo final da história humana. Após a ressurreição de Cristo e o início da Igreja, a Bíblia menciona Miguel com menos frequência. Mas isso não significa que ele deixou de atuar. Como protetor do povo de Deus, a missão de Miguel não terminou. Ela se expandiu. Agora, ele vigia a igreja, muitas vezes chamada de Israel espiritual. Em Gálatas 3:29, Paulo ensina: Se vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Isso significa que a família espiritual de Cristo está incluída na mesma promessa de proteção. O mesmo cuidado que Miguel demonstrou com Israel continua hoje com todos os que seguem Jesus, especialmente porque a guerra espiritual ainda acontece. Paulo nos lembra, em Efésios 6:12, Não lutamos contra pessoas, mas contra governantes invisíveis, autoridades e forças espirituais do mal. Miguel ainda atua nos bastidores, limitando a influência de poderes malignos que tentam atrasar a propagação do Evangelho. Jesus também falou sobre o cuidado angelical em Mateus 18:10, dizendo: Cuidado para não desprezar nenhum destes pequeninos, os anjos deles sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Se cada crente tem um anjo designado, quanto mais envolvido deve estar Miguel na proteção da igreja como um todo? Esse período entre a volta de Cristo ao céu e seu retorno futuro pode parecer silencioso no que diz respeito a Miguel, mas na realidade é um tempo de intensa atividade. Miguel está sempre atento, esperando o momento que Deus determinou para agir novamente de forma aberta nos eventos finais da história da humanidade. Vamos agora refletir sobre como Miguel está diretamente envolvido no juízo final. À medida que a história se aproxima do fim, Miguel se torna mais visível, assumindo um papel central.
A Bíblia o liga aos grandes acontecimentos que marcam a conclusão desta era. Sua participação no juízo aparece em diversos versículos. Em 1 Tessalonicenses 4,16, Paulo escreve: "O Senhor descerá do céu com um forte comando, com a voz do arcanjo e com o som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro." Embora o texto não mencione o nome de Miguel, muitos acreditam que essa voz do arcanjo se refere a ele, já que é o único anjo chamado de arcanjo nas Escrituras. Esse momento também se conecta diretamente a Daniel 12, 1-2, onde a aparição de Miguel está ligada à ressurreição. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe e protetor do teu povo, se levantará. Muitos dos que dormem na terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo duradouros. Jesus também descreve o papel dos anjos no juízo em Mateus 13:41-42. "O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles tirarão do seu reino todos os que causam pecado e praticam o mal. Eles serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes." Como líder dos exércitos celestiais, Miguel certamente terá um papel importante na execução desse juízo divino. À medida que o fim se aproxima, Miguel já não age ocultamente. Ele se prepara para agir abertamente, participando da grande separação final entre os que pertencem a Deus e os que o rejeitaram. Agora vejamos o papel de Miguel no anúncio do retorno triunfal de Jesus. Um dos eventos mais aguardados no plano de Deus é o momento em que Cristo voltará com poder e glória. A Bíblia liga esse retorno ao som de uma grande trombeta, sinalizando ao mundo que o Rei dos Reis chegou. Miguel, o arcanjo, está intimamente ligado a esse grande anúncio. Paulo descreve esse momento em 1 Tessalonicenses 4,16. "O próprio Senhor descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro." Isso nos mostra uma ordem clara de eventos, um comando divino, seguido pela voz do arcanjo e pelo som da trombeta, culminando com a aparição do Senhor. Jesus também menciona essa trombeta em Mateus 24:31. "Ele enviará seus anjos com um forte som de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de Deus de todos os lugares, de uma extremidade do céu à outra." Esse momento não é apenas um sinal, é um chamado para que todo o povo de Deus se reúna onde quer que esteja. Paulo dá mais detalhes em 1 Coríntios 15:51-52. "Vou-lhes contar um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Ela soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados." Como Miguel é o único anjo claramente chamado de arcanjo nas Escrituras e está mais próximo do trono de Deus, muitos acreditam que é sua voz que anunciará o retorno de Cristo. Seu papel como esse mensageiro celestial dará início ao ato final no plano de Deus para vencer o mal para sempre. Agora, vamos explorar como Miguel protegerá o povo de Deus durante o tempo mais difícil que o mundo já conheceu. A Bíblia fala de um período futuro sem precedentes, um tempo de sofrimento profundo e grandes provações para os fiéis. O mal lançará seu último e mais feroz ataque contra os que pertencem a Deus. Mas justamente nesse momento de crise, Miguel se levantará. Como protetor do povo de Deus, ele não ficará inativo. Ele se erguerá para defendê-los mais uma vez, mostrando que mesmo na hora mais escura, o céu não esqueceu os fiéis. Suas ações marcarão o início da vitória final de Deus, e os que confiam nele serão preservados durante a tempestade. Daniel nos dá um dos relatos mais detalhados desse momento, em Daniel 12:1. "Naquele tempo se levantará Miguel, o poderoso guardião do teu povo.
Haverá um tempo de angústia maior do que qualquer outro desde que as nações existem. Ainda assim, nesse período, todos os que tiverem seus nomes registrados no livro serão salvos. Essa passagem nos revela 3 verdades importantes. Primeiro, haverá um sofrimento que superará tudo o que a humanidade já experimentou. Segundo, a ação de Miguel nesse exato momento revela uma intervenção poderosa e direta. Terceiro, essa ajuda divina resulta no resgate dos escolhidos de Deus. Jesus também se refere a esse período em Mateus 24, 21 a 22. Haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos escolhidos, esses dias serão encurtados. A ajuda divina, liderada por Miguel, será essencial para proteger os crentes durante esse período extremo de sofrimento. Em Apocalipse 12, 13 a 17, essa proteção é descrita por meio de imagens simbólicas. Quando o dragão percebeu que havia sido lançado à terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. Mas ela recebeu as asas de uma grande águia para voar ao lugar preparado para ela no deserto. Ali seria sustentada por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, longe do alcance da serpente. Esse abrigo divino durante tempos difíceis revela o papel protetor de Miguel sobre os seguidores de Deus. Agora, nos concentramos no ponto mais alto da guerra espiritual, a batalha final de Miguel contra Satanás. Desde o início da rebelião no céu, Miguel e Satanás têm sido inimigos. O conflito que começou com a expulsão dos anjos rebeldes, narrado em Apocalipse 12, 7 a 9, terminará num confronto final que selará o destino de Satanás. Esse será o desfecho de uma longa batalha cósmica que atravessou toda a história humana. Apocalipse 20, a 1 a 3, descreve assim: Vi um anjo descer do céu. Ele tinha a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele agarrou o dragão, aquela antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, trancou a entrada e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, ele será solto por um breve tempo. Embora o anjo não seja identificado pelo nome, a força e a autoridade com que prende Satanás sugerem que pode ser Miguel, o adversário constante do diabo. Esse ato de aprisionar Satanás marca o início de uma era única de paz, onde o mal será contido. Quando os 1000 anos terminarem, Apocalipse 22, 7 a 10 relata o último conflito. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ele sairá para enganar as nações de toda a terra. Elas marcharão e cercarão o povo de Deus e a cidade amada. Mas fogo cairá do céu e os consumirá. Então o diabo, que os havia enganado, será lançado no lago de fogo ardente. Nesse confronto final, os exércitos celestiais, quase certamente liderados mais uma vez por Miguel, alcançarão uma vitória total e definitiva. O adversário que Miguel enfrentou desde o princípio será finalmente derrotado para sempre. Agora voltamos nossa atenção ao papel de Miguel no momento extraordinário em que os mortos serão trazidos de volta à vida. Entre todos os eventos dos últimos tempos, a ressurreição dos que creram é um dos mais poderosos. A Bíblia faz uma ligação direta entre Miguel e esse acontecimento impressionante, no qual os fiéis são libertos da morte. Daniel 12, 1 a 2 apresenta essa profecia, conectando Miguel a esse momento. Naquele tempo, Miguel, o poderoso protetor do teu povo, se levantará. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Esse versículo mostra claramente que a aparição de Miguel está ligada ao momento em que os mortos ressuscitam. Paulo dá mais detalhes em 1 Tessalonicenses 4,16.
O próprio Senhor descerá do céu com um grito de comando, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A voz do arcanjo, provavelmente referindo-se a Miguel, desempenha um papel fundamental no início da ressurreição. Jesus também descreveu esse evento em João 5, 28 a 29. Não fiquem admirados com isso, pois virá o momento em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal para serem julgados. Como o anjo de maior autoridade, Miguel parece ter um papel único ao chamar os mortos de volta. Assim como uma vez disputou com o diabo o corpo de Moisés, conforme Judas 1:9. Da mesma forma, ele participará do resgate final dos fiéis das garras da morte. Esse momento marca a vitória completa sobre o último inimigo, que Paulo nomeia em 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Agora, vejamos como Miguel está ligado ao momento em que o domínio sobre todas as nações será entregue a Cristo. Desde a queda da humanidade, os poderes do mundo foram influenciados, em parte, pelo príncipe deste mundo, mencionado em João 12:31. Mas a Bíblia afirma que chegará o dia em que toda a autoridade humana será entregue ao verdadeiro rei. Miguel, como líder do exército angelical de Deus, terá um papel crucial nessa mudança de domínio. Apocalipse 11:15 declara: "O sétimo anjo tocou a trombeta, e vozes no céu proclamaram: o reino do mundo passou a pertencer ao nosso Senhor e ao seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre." Essa declaração vinda do céu marca o exato momento em que todas as nações passam oficialmente a estar sob a liderança de Cristo. Daniel também teve uma visão desse futuro, registrada em Daniel 7:13 a 14. "Em minha visão noturna, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e domínio. Pessoas de todas as nações e línguas o adoraram. Seu domínio é eterno e não terá fim. Seu reino jamais será destruído. Como aquele que protege os seguidores de Deus e defende sua causa, Miguel certamente estará presente nesse momento poderoso da história da salvação. Depois de enfrentar os governantes espirituais do mundo, como mencionado em Daniel 10:20 e 13:20, Miguel finalmente verá esses mesmos reinos colocados sob o comando de Cristo. Paulo explica o objetivo final desse processo divino em 1 Coríntios 15, 24 a 25. Então virá o fim, quando o Filho entregar o reino a Deus, o Pai, depois de destruir toda a autoridade, poder e domínio, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. Miguel, que travou muitas batalhas espirituais pelos propósitos de Deus, testemunhará a vitória final e completa de Cristo sobre todos os que se opuseram a ele. Agora refletimos sobre o papel contínuo de Miguel no futuro eterno, depois que o plano de redenção de Deus estiver totalmente cumprido. Quando tudo for renovado e o mal for derrotado para sempre, a necessidade de defesa espiritual chegará ao fim. Ainda assim, isso não significa que Miguel deixará de ter um propósito. Como um dos mais elevados seres celestiais, seu lugar de honra perto do trono de Deus continuará para sempre. Em Apocalipse 21, 3 a 4, João compartilha sua visão do mundo renovado. Ouvi uma forte voz que vinha do trono dizendo: "Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram."
Nesse lugar perfeito, Miguel não precisará mais defender o povo de Deus, pois não haverá mais inimigos. Em vez disso, seu propósito será eternamente voltado para o louvor e o serviço. Como um dos servos mais próximos de Deus, Miguel permanecerá em sua presença santa, cercado por todos os redimidos de todas as épocas. O livro de Apocalipse nos oferece vislumbres dessa cena celestial onde Miguel serve. Apocalipse 4:8 descreve os seres ao redor do trono. Cada um dos 4 seres viventes tinha 6 asas e era cheio de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite proclamavam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Na criação renovada, Miguel continuará sua missão principal: louvar a Deus e cumprir sua vontade. A diferença é que agora ele não terá mais batalhas para lutar, nem inimigos para vencer. O arcanjo, cujo próprio nome significa quem é como Deus, demonstrará para sempre com sua devoção que, de fato, ninguém pode ser comparado ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Meu amigo, chegamos ao fim dessa jornada extraordinária, enquanto exploramos a poderosa história do arcanjo Miguel. Vimos como seu nome reflete sua missão e como ele recebeu um lugar único e honrado na ordem celestial. Caminhamos juntos pela liderança de Miguel no confronto épico contra Lúcifer e os anjos que se voltaram contra Deus. Descobrimos seu papel como protetor de Israel e como defensor do povo de Deus ao longo do tempo. E compreendemos sua participação essencial nos capítulos finais da história do mundo. Miguel não é apenas mais um anjo. Ele é o guerreiro escolhido por Deus, o defensor do seu povo, aquele que enfrenta as forças das trevas, o arcanjo que se levantará no momento mais decisivo. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo sobre as pessoas e histórias incríveis da Bíblia, inscreva-se no canal. Toque agora no botão de inscrição e ative o sininho para não perder o que vem por aí. E se a mensagem de hoje tocou o seu coração, considere compartilhá-la com alguém. Um amigo, um familiar. Alguém pode estar precisando ouvir essa verdade hoje. Vamos seguir juntos nessa jornada enquanto continuamos a explorar a beleza e a verdade profunda da Palavra de Deus. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.